FMSA Brasil FSM, e hoje é a nossa segunda oficina do evento de medicina baseada em evidências. Antes da gente começar com a nossa oficina, eu tenho alguns avisos para dar a vocês sobre essa noite. O formulário de presença e a palavra-chave vão ser disponibilizados no chat ao fim da oficina, e vai ficar disponível por 30 minutos. E quando o doutor fizer alguma pergunta ou abrir para um momento de dúvidas, vocês podem ligar o microfone, ou levantar a mão, ou mesmo escrever no chat, que eu posso ler para vocês. A gente pede também que vocês mantenham as câmeras ligadas para a gente poder interagir mais nesse momento. Então, nosso momento de hoje, a nossa oficina, tem um tema como raciocinar diante das evidências no dia a dia. Vai ser conduzida pelo Dr. Fábio Tucci, que é cardiologista pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, tem curso internacional em prática clínica baseado em evidências pela Academia de Medicina de Nova York, é tutor do workshop brasileiro de prática clínica baseado em evidências desde 2006, doutor em ciências pelo Programa de Fisiopatologia Clínica e Experimental da UERJ e criador do curso Os 7 Passos da Prática Clínica Baseada em Evidências. Ou seja, ele tem muita ciência do que está falando, vai fazer a nossa noite muito produtiva e cheia de aprendizados. Boa noite, doutor. Boa noite. Estão todos me ouvindo bem, primeiramente? Tá tudo ok. Tá certo. Então, eu queria agradecer muito aí essa oportunidade, tá? De, enfim, estar com vocês aí, podendo falar um pouquinho, né, dessa história, enfim, e dessa questão da prática clínica baseada em evidências, né, ou medicina baseada em evidências. Eu acho que vocês estão numa fase aí da formação de vocês que eu acho que é um momento certo para, sem vieses, vocês poderem aí, enfim, adquirir um pouquinho desse conhecimento e tomara que isso aí sirva de uma sementinha para contribuir para a formação de vocês aí, enfim, ajudando aí ao longo de toda a carreira de vocês, né? Bem, é isso. Muito obrigado aí pela oportunidade, né? Bom, enfim, quando eu puder começar, vocês me avisam, tá? Estou à disposição. Pode ficar à vontade, pode começar. Pode começar? Então tá bom, deixa eu ver. Vocês já está compartilhada a tela, não, né? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Tá, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. E agora? Agora tá, dando para ver. Tá bom, então olha só, a gente vai começar, na verdade, com uma breve história aí da medicina baseada em evidências, tá? Isso é importante para contextualizar, né? Enfim, porque com certeza a gente ouve aí no dia a dia um bando de coisa ser baseada em evidências, mas no fundo a gente não para refletir da onde que vem, né, o termo, enfim, e na verdade do que se trata, né? Então é muito fácil a gente justificar uma coisa dizendo que é baseada em evidências, mas eu acho que cabe aqui o exercício da gente, enfim, tentar esmiuçar isso aí com mais detalhes, né? Bom, tudo começa aqui, né, com essa pessoa aí, que é o David Sackett, né? O David Sackett ele é a referência em medicina baseada em evidências, né? Ele lá na McMaster, já na década de 70, né, foi um dos responsáveis aí pela instituição do aprendizado baseado em problemas lá na medicina, na faculdade, na Universidade de McMaster, né? E principalmente na escola de medicina, né? Ele começou lá em 81, né, com algumas publicações que eram esses rounds epidemiológicos de epidemiologia clínica, né, que foram publicados aí depois no jornal canadense, né, de clínica médica, colocando aí a questão da análise crítica dos estudos publicados, né, como sendo uma ferramenta, uma habilidade importante para a gente poder tomar uma decisão mais informada cientificamente, né. Então ele instituiu aí isso aí em 81, né, enfim, lá no programa, e em 90, né, com a chegada do Gordon Guyatt, que é na verdade, talvez é uma das maiores ou a maior referência atual aí da medicina baseada em evidências, ele chegou para ser responsável pela formação dos residentes de medicina da McMaster. Então foi ele realmente que, juntamente com o Sackett, né, como um pupilo do Sackett, formou aí vários dos que são hoje aí os principais referências em medicina baseada em evidências, né? Foi ele que cunhou o termo lá em 91, né? A primeira vez aí publicado aí foi em 1991, no ACP Journal Club, né? Que é uma publicação de análise crítica e tal, que tem aí famosa, né? Então foi quando surgiu esse termo. Então a gente vê que temos aí o quê? 30 anos aí, né? De medicina baseada em evidências como um termo que acabou sendo difundido no mundo inteiro, né?
Depois você teve aí, né, logo no ano seguinte, né, sendo definida como uma abordagem sistemática para analisar a pesquisa publicada, né, para fundamentar a tomada de decisão, né? E de 93 a 2000, uma série de artigos que culminaram aí, sendo publicados no JAMA, culminaram aí formando aí esse manual aí para a literatura médica, né, de uso da literatura médica, que aí como se fosse aí, entre aspas, a Bíblia, né, da medicina baseada em evidências, né? Isso com muita ênfase aí na pesquisa, na avaliação da pesquisa clínica, na busca de fontes de viés, né, ver onde é que o estudo tinha sido feito aí de uma forma questionável para você ter um juízo de valor aí em relação às evidências científicas, né? Em 96, né, houve aí a definição da medicina baseada em evidências como sendo aí o uso consciente, né, e judicioso da melhor evidência científica disponível, né, originada na pesquisa clínica, para a gente poder cuidar aí dos pacientes individualmente, né? E aí, desde então, você tem uma série de workshops sendo, né, mundialmente aí, realizados, né, colocando, né, esses conceitos aí. Você tem aí da McMaster, né, que, enfim, é o berço aí da medicina baseada em evidências. Você tem aqui na medicina de Nova York, a Academia de Medicina de Nova York, foi isso que eu tive a oportunidade de ir aqui em 2005. Aqui também, com a ida do Sackett lá para Oxford também, ele fundou um centro de medicina baseada em evidências lá e, enfim, anualmente a gente tem até programas de pós-graduação agora, de mestrado, enfim, relacionados a isso. Então, realmente, de 90 para cá, a questão aí da medicina baseada em evidências, ela se difundiu mundialmente, né? E aí vem a pergunta, né? Por que é tão difícil colocar, né? Assim, aí eu não digo nem mais a medicina baseada em evidências, mas aí a prática clínica baseada em evidências em prática, né? Porque aí, quando a gente está falando de prática clínica, a gente está falando da tomada de decisão individual com o paciente, né? Não é política de saúde pública, não é questão de gestão populacional, guidelines, não é nada disso. Na verdade, a tomada de decisão individual. Nós, como médicos, individualmente, cuidando de pacientes. Por que isso aí não vingou, né, até hoje, né? Bom, isso aí começa, na verdade, voltando lá nas raízes, né, da filosofia de aprendizado baseado em problemas da McMaster, né? Eles tiveram lá um modelo de PBL que era baseado em aquisição de habilidades para solucionar problemas fora de um contexto, né, independente de conhecimento prévio, né? Então, essa era a base aí da PBL, que era ensinada lá e que serviu de base, décadas depois, para o que a gente chama hoje de medicina baseada em evidências, né? E aí isso foi divulgado, como eu disse, desde a década de 90, né, através de workshops, em que você tem ali o foco no processamento das informações científicas através aqui de 4 A's, né? O primeiro, o ask, de fazer uma pergunta; o segundo, de acquire, de adquirir a evidência; o terceiro, de appraisal, de fazer análise crítica da evidência; e o quarto, de apply, de aplicar essa evidência na tomada de decisão, né? E aí, quer dizer, esse modelo de PBL, ou de medicina baseada em evidências aí, relacionado a processamento de informações, como eu disse, ele foca só na resolução de problemas, né? Sem considerar um conhecimento prévio, enfim, né? Hipervalorizando muito as informações da pesquisa clínica, né? Das evidências científicas. Ele usa aqui uma lógica hipotético-dedutiva, né? Que envolve estruturas cognitivas que são fixas e pré-existentes, né? Em um ambiente que ele é livre de contexto, né? Que a gente considera muito pouco contexto, né? E dentro de um cenário definido por princípios epidemiológicos. Então, a epidemiologia clínica é a base do que a gente chama de medicina baseada em evidências, pelo menos no que tange aí, enfim, o que foi colocado aí na McMaster desde lá de 1900, como a gente viu, 1980, né, lá com o Sackett, né? Então, assim, é uma aquisição de conhecimento que ela é empiricista, cartesiana e paternalista, né? Ela baseia-se em processos analíticos, né, enraizados em questões probabilísticas, né, e um pensamento que é reduzido a reconhecimento de padrões, tá? Enfim, isso resume aí o que fundamenta aí a PBL, que deu origem à medicina baseada em evidências, que a gente conhece, o que é ensinado hoje em dia, né? E aí, quer dizer, tradicionalmente, o que a gente tem, né? A gente tem aqui, na medicina baseada em evidências, uma hierarquia onde estudos randomizados eles estão no topo, né? Então, é muito comum a gente ver, né? A gente não vai fazer nada se não tiver um estudo randomizado que me dê resultados, que me façam com que eu faça determinada conduta. Isso está muito claro aí, evidente, no Covid, a gente está vendo isso, né? E, assim, historicamente, a base ali
da pirâmide, né, tem uma experiência, o expert, a experiência clínica ali, como, enfim, não sendo tão considerada, né. Isso tentou mudar um pouquinho, né, eles mudaram um pouco um conceito, isso, porque receberam muitas críticas em relação a isso. E aí, quando eles colocaram aqui, né, já lá para torno de 2002 e tudo, mais ou menos depois de 10 anos de cunhado o termo, né, em que o expertise clínico estaria, sim, sobreposto aqui a esses domínios da pesquisa clínica, das valores e preferências dos pacientes e das circunstâncias, né, e estados clínicos, eles tentaram corrigir isso, mas de qualquer maneira eles continuaram colocando um modelo em que quem decide aqui ainda era o médico, né? Então ainda continuava sendo um modelo paternalista em que a gente tinha uma decisão que considerava né, assim, o médico como sendo o decisor, né? Então, e até hoje, o que a gente tem então, né? A gente tem isso aqui, né? Um paradigma aqui em que a decisão aqui, antes que era uma decisão baseada na autoridade apenas daquele professor, enfim, que tinha o conhecimento, passou agora a ser baseado apenas na evidência científica como sendo a principal fonte, sem considerar outros fatores que a gente vai ver mais para frente que são importantes, né? E a gente simplesmente acatando aí o que a evidência diz, né? Então, a teoria, né, que dizia que a tomada de decisão deveria ser uma decisão que considerasse a evidência melhor disponível, valores e preferências dos pacientes e o contexto e circunstâncias, na verdade, na prática, ela se mostra como sendo uma tomada de decisão que considera muito a evidência científica e ela peca, né, na tomada de decisão, levando em conta valores e preferências dos pacientes e o próprio contexto, né, onde a gente toma a decisão. Isso gera um gap, né? A gente pode ver que gera um gap aqui e que não faz com que a gente consiga realmente ter isso aí consolidado, né? Bom, dito isso, né, eu volto aqui então ao modelo de ensino da PCBE que me foi apresentado lá em 2005, né? E que até hoje, na verdade, é o modelo que eu considero vigente, né? Então, você tinha aqui um encontro com o paciente, a partir daqui eles colocavam para a gente formular uma pergunta clínica, que era o primeiro A, depois que a gente formulava a pergunta, buscar evidência, o segundo A, fazer análise crítica, que é o terceiro A, e aplicar a evidência aqui voltando com o paciente. Quer dizer, isso era mostrado, mas não se dizia muito como é que a gente fazia isso, né? E a gente viu que, né, isso funcionava, então, como um quebra-cabeças, aí faltando peças, né? Bom, então, né, assim, a gente mudou, né, uma conclusão inicial, na verdade, né? A gente mudou de uma ditadura baseada na autoridade e na opinião para uma outra que é baseada nas informações das evidências científicas, onde a decisão ainda é tomada de uma forma paternalista, né? E sem definir aí um modelo de prática clínica, que foi o objetivo inicial lá do Sackett e do Gordon Guyatt, né? Que considere realmente as reais necessidades de informações, as perspectivas, anseios dos nossos pacientes e que sejam adequadas ao contexto, como é o que a gente propõe aí com o modelo dos 7 passos, né? E aí, como surgiu, né, esse modelo, né? Então, eu já, assim, a minha experiência com isso, como eu falei, é desde 2005, né, na primeira vez que eu fui lá e tive apresentado aí esse contexto, esses conceitos. Eu tive a oportunidade de voltar lá na Academia de Medicina de Nova York em 2008, né? Mas desde 2006 a gente participa como tutor do workshop nacional, em que o próprio Gordon Guyatt já veio, enfim, outras figuras importantes aí da medicina baseada em evidência já vieram como tutores internacionais, né? E aqui em 2018, mais ou menos, é quando a gente tem uma virada importante aí, 2015, 2010 para cá, né? 2018 foi o último, na verdade, né? A virada foi antes, mas 2018 foi o último que a gente teve. 2019 também acho que não teve, 2020 também não teve, se eu não me engano, né? Mas 2018 foi o último, se eu não me engano. Mas, enfim, foi em 2020 que a gente cunhou aí essa questão dos 7 passos com essa experiência toda aqui, né? E como eu disse aqui, publicações que foram referências aqui foram publicações da Susana e do Peter Weir, né? Em que eles colocaram aqui conceitos advindos de um outro modelo de aprendizado baseado em problema, né? Não aquele da McMaster, e que a gente vai explicar mais para frente um pouquinho, né? Esse modelo, na verdade, teve como protagonista o Hank Schmidt, que ele estava lá na McMaster com aquela turma lá do Sackett na década de 70, só que ele, na verdade, fez uma cisão aí com a turma lá e ele foi para
para Maastricht, lá na Holanda, né? E lá ele colocou aqui, né, um modelo alternativo de PBL em que você tinha a ativação do conhecimento, né, como uma coisa fundamental. Então, era a aquisição de habilidades para solucionar problemas que dependiam da interpretação da realidade ou do contexto, da compreensão de mecanismos e fenômenos, né, que geravam ali as questões e da ativação de conhecimento prévio, né, diferente daquela modelo de PBL da McMaster, né. Aqui, né, resumindo, esse modelo da Maastricht, né, é um modelo que ele, né, é baseado, por exemplo, em casos reais, né, a discussão lá que eles têm, ativam o conhecimento e aplicam o conhecimento prévio, eles relacionam novas informações com informações já sabidas, né, estruturam novos conhecimentos, novas ideias e refletem criticamente sobre esses resultados, né. Então, um aprendizado aí contextual, né, construtivo, né, com conhecimento prévio aí servindo de base para novas informações ativarem esse conhecimento prévio e gerar reflexão e novo conhecimento, né. Tem aqui a questão colaborativa, né, em que sendo compartilhados objetivos comuns, tem contribuição de todos os alunos, lá eles avaliam ideias uns dos outros, alguns até monitoram ali o trabalho de alguns membros da equipe, né, e completam com sucesso as tarefas para resolver problemas complexos, né. E ele também é autodirigido, né, tem momentos de reflexão ali individual, né, em que você diagnostica suas necessidades de informação, formula metas de aprendizagem, identifica recursos para aprendizagem, escolhe e implementa estratégias de aprendizagem mais adequadas, né, e avalia os resultados dessa aprendizagem, né. Então, isso funciona muito aí como uma base, né, do que a gente tem aí como sendo aí a forma ideal de tomar decisão em saúde, né. Para a gente contextualizar isso, a gente tem que entender que existem diferentes fontes de informação para essa decisão, né. Então, na prática, né, a gente tem o quê? O conhecimento aqui que a gente adquire ao longo da faculdade, nos livros textos, mas diariamente você tem conhecimento sendo gerado, né, que é a evidência científica, né. Você tem aqui o médico individualmente, né, com a sua experiência dos seus casos, os pacientes que ele já viu, com a experiência clínica individual, que também é um componente aí da tomada de decisão. Você tem, né, a informação não científica que é trazida diariamente aí em forma exponencial aí com a internet, com o Dr. Google, né? Então, as evidências não científicas. Você tem a experiência do próprio paciente, né, com a doença dele, então seus valores e preferências individuais, o tempo, né, a infraestrutura, a gravidade da doença, tudo isso fazendo aí o contexto clínico e as circunstâncias. Então, tudo isso é componente, né, e fonte aí de informação, né, para a gente poder agir, para tomar uma decisão, né? Tudo isso ao mesmo tempo. E é assim que é a realidade, né? E dentro dessa realidade, né, foi que foram propostos aí 3 princípios fundamentais da medicina baseada em evidências, né? Primeiro aí, né, considerando aquele paradigma histórico aí de decisão em saúde que é paternalista, né? Então, que a gente tem que a tomada de decisão individual requer o conhecimento das melhores evidências disponíveis, né? Ou seja, idealmente revisões sistemáticas. Então, esse primeiro princípio é o seguinte: a gente tem que ter aí, para informar a nossa decisão, né, para ser baseada em evidências, a gente tem que ter o conhecimento do que é evidência boa e disponível, né? E, idealmente, isso se traduz em quê? No que a gente chama de revisões sistemáticas da literatura, né? Então, você tem que buscar aí essa verdade, né, examinando a totalidade das evidências, não só um estudo ou outro, ou só, né, uma série de casos individuais, mas tentar buscar tudo que foi publicado ou não, né, em termos aí de evidências, né, para você poder ver se isso é representativo aí de toda a verdade, né, e aí você ter aí uma coisa que seja mais completa, né, e não fragmentada aí, como a gente também vê muito na prática, né. Assim, o outro princípio da MBE é que ela fornece ferramentas para a gente decidir se essas evidências são mais ou menos confiáveis. Então, isso foi muito bem colocado aí nesses últimos 30 anos, né, a análise crítica da evidência como sendo aí uma coisa que é importante ser feita, não necessariamente por nós, todo dia, mas alguém tem que fazer isso e a gente tem que saber como é que isso aí é bem feito, né? Porque nem todas as decisões nem todas as evidências para as decisões são iguais, né? Então, a gente tem que saber identificar quais são mais ou menos confiáveis e por que são mais ou menos confiáveis.
E um terceiro princípio, né, é que a evidência isolada nunca é suficiente para tomar decisão clínica, né? Então, a gente tem que considerar sempre os benefícios, os riscos, os custos, a situação, os valores e preferências dos pacientes. E por que está em vermelho aí? Porque justamente eu acho que esse ponto aí não foi alcançado com essa metodologia, com essa forma de ensinar medicina baseada em evidências que vem sendo feita lá desde da década de 90, entendeu? E aí que surgem, né, esses 7 passos aí, talvez como uma oportunidade aí de solucionar né, de suprir essa deficiência aí, para esse terceiro componente da tomada da medicina baseada em evidências, né? Isso surgiu, como eu disse, a partir de publicações aí da Suzana e do Peter, né, lá colocando aí, já desde 2008, a questão da medicina narrativa, né, e depois fazendo críticas epistemológicas aí ao que era, né, ensinado em termos de medicina baseada em evidências. Em 2010, eles publicam aqui já um roadmap em que você vê aqui, né, um campo aqui de relação médico-paciente, um campo das informações, né, onde a gente trilha aqui um caminho que começa e termina com o paciente passando pela informação científica, né, contemplando aqui aqueles 4 As, né, e eles descrevem aqui uma questão importante, que é o PACT, né, que é um modelo aí de problematização, que é onde começam, né, as questões aqui, onde surgem os problemas do dia a dia, né. Essa publicação de 2012 deles já define aqui um modelo aqui de aprendizado e prática médica informado cientificamente, né, baseado naquelas publicações anteriores, né, e esse modelo aí de aprendizado e prática médica informada cientificamente, né, juntamente com esse roadmap, oferecendo uma fundamentação para os 7 passos, né. Então, esses abordam o processo pelo qual as decisões são construídas, os problemas são definidos, as perguntas são estruturadas, as evidências são obtidas e analisadas, e assim os resultados dessas evidências são assimilados para informar cientificamente as decisões clínicas e escolhas referentes, como eu disse, aos cuidados de pacientes individuais, né? Se a gente for trazer, então, aqui vou tirar só um pouquinho aqui. Se a gente for trazer aqui a comparação, então, da medicina baseada em evidências tradicional, do PBL tradicional para aquele dos 7 passos, né? A gente vê aqui as diferenças, né? Uma focada em resolução de problema fora aqui do contexto, aqui conhecimento sendo construído a partir de ativação de conhecimento, uma aqui cartesiana, paternalista, empiricista, como a gente viu, outra que é essa dos 7 passos, né? Originada aqui na PBL de Maastricht. Ela é construtivista, é colaborativa, auto-organizada dentro de uma complexidade autodirecionada. A tradicional aqui da McMaster, né, ela se baseia muito em princípios probabilísticos, em reconhecimentos de padrões, e essa aqui, que a gente sugere como sendo a ideal, ela envolve um processo emergente que considera ativação e aprimoramento de scripts de doença, de conhecimento prévio que a gente tem dentro do nosso contexto, né? Bom, né, então, a gente já viu, né, surgiu dessa forma, e aí a gente coloca, então, aqui, nessa tabelinha aqui, a diferença, né, entre os 7 passos da prática clínica baseada em evidência e o MBA tradicional, né? Você vê aqui que são 7 passos, como eu falei, né? Na MBA tradicional, esse delineamento do problema ele não existe, né? Não é colocado como deve ser feito esse passo, daí a dificuldade da gente formular uma pergunta sem ter um modo de fazê-lo, né? A avaliação da aplicabilidade ela é incompleta na medicina baseada em evidência tradicional, né? Ela vem muito misturada aqui com análise crítica. A análise crítica da evidência ela é bem formulada aqui tradicionalmente, né? E ela está aqui em ambos os modelos. A interpretação de resultados e a tomada de decisão também ela é incompleta na MBA tradicional. Por quê? Porque a gente para isso daqui, depende de que a gente tenha aqui uma boa avaliação de aplicabilidade sendo feita, uma boa formulação de pergunta que depende de um delineamento do problema clínico, que é o nosso problema real, do nosso contexto. Então, acaba que isso aqui é incompleto justamente por não ter aqui esses outros passos completos, anteriores, né? Bom, e o que são os 7 passos, então, né, que justamente é a questão aqui da aula, né, da nossa apresentação. Então, os 7 passos, né, então, são aí passos que começam no encontro com o paciente, no campo das relações. O primeiro passo é o delineamento do problema clínico, onde você define aqui
entende onde o teu problema está, se é um problema de diagnóstico, de prognóstico, de terapia ou de dano. A gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre isso. Depois que você define, entende qual é a tua necessidade de informação, qual é o seu problema, aí você está apto a dar o segundo passo, que aí é formular uma pergunta clínica estruturada pico, né? Onde você realmente define um paciente, uma intervenção, uma comparação e os desfechos relevantes para o paciente. Quando você define essa pergunta, você está apto a dar o terceiro passo, que é a busca e aquisição da evidência, considerando aqui fontes primárias e secundárias e o que é a hierarquia das evidências, a gente vai falar mais para frente. Aí você teve a evidência em mãos, você está apto a dar o quarto passo, que é avaliar a aplicabilidade da evidência, né, que é comparar a sua pergunta com a pergunta que foi feita na evidência. Se você julgou que ela é aplicável, você dá o quinto passo, que aí sim é fazer a análise crítica da evidência do ponto de vista metodológico, saber se é confiável, é válida ou não aquela evidência. Se você julgou que ela, primeiro, é aplicável para você e ela é válida, você está apto a ver os resultados e interpretar os resultados sob o ponto de vista de magnitude e precisão. E aí, com essa informação toda, você vem dar o sétimo passo, que nada mais é do que realmente tomar a decisão baseada em evidências, considerando aquilo tudo que a gente falou, né? A melhor evidência científica disponível, valores e preferências dos pacientes e o contexto. Fechando aqui esse ciclo aqui de tomada de decisão, né, que começa e termina no encontro com o paciente, né? Mas como é que a gente dá, então, esse primeiro passo, né, de delineamento dos problemas clínicos, né, que não é ensinado, na verdade, em nenhum workshop aí, só nesse que a gente participa como tutor, e agora nos 7 passos, né? Bom, né, a gente está falando disso aqui, né, delineamento do problema clínico, esse primeiro passo. Então, ele surge, né, justamente quando a gente está de encontro com o paciente, né, identificando essas lacunas do conhecimento. Então, a gente, diante de um paciente, diante de um caso clínico, não tem jeito, a gente tem que assumir que existe lacuna de conhecimento e a gente tem que identificar qual é a principal delas, porque, na verdade, surgem várias dúvidas ao mesmo tempo. Estudos mostram que, dependendo do encontro que você tem com o paciente, se for num contexto de ambulatório, para um paciente individual, você pode ter 6, 7 dúvidas surgindo a cada encontro. Então, a gente tem que entender qual é a prioridade ali a ser respondida, considerando tudo isso que a gente já falou, né? E, então, é uma coisa complexa, né? E aí tem esse aqui, esse PACT, né, esse acrônimo, em que você define aqui o problema, as ações, as suas escolhas e os seus alvos, né? E como é que é essa sequência temporal, né? Através da qual esses problemas clínicos são definidos e explorados, né, em conjunto com o paciente e o médico, né? A gente tem aqui no encontro, né, as circunstâncias, os valores, preferências, a narrativa do paciente. A partir daí que a gente faz o delineamento do problema, né, ver quais são as prioridades e necessidades de informação, e aí a gente consegue refletir sobre qual ação clínica que a gente está falando, em qual domínio de ação que a gente está enquadrando aquele problema ou aquela necessidade de informação principal. Se é diagnóstico, se é prognóstico, se é terapia ou se é dano, né? Então, nesse encontro com o paciente, por exemplo, eu posso ter uma questão que diz respeito a qual é o risco ou a certeza de ter ou não uma ou mais doenças, né? Está no domínio do diagnóstico, né? Ou então eu posso, uma vez que eu já sei qual é o diagnóstico, né? Já tem lá o nome da doença, eu quero saber o que pode acontecer ao longo do tempo se nada for feito, né? Qual é o curso natural daquela doença, ou seja, qual é o prognóstico daquela doença. Eu posso me perguntar, né, uma vez que eu sei que o prognóstico da doença possa ser um prognóstico ruim, reservado, né, o que pode ser feito para melhorar os desfechos dessa doença, né, o que acontece com o paciente aí em função da doença, ou seja, qual é a terapia, né, o tratamento que eu posso fazer, né? E sempre atrelado a isso, qual é o preço que eu estou pagando por essas intervenções, por exemplo, do tratamento, qual é o desconforto, qual é o custo, né, qual é o impacto na vida, na rotina do paciente, que aquele, por exemplo, tratamento vai dar, ou seja, qual é o dano, né? Isso se aplica também a intervenções diagnósticas, mas, enfim, na maioria das vezes a gente se pergunta em relação a tratamento, né, quando a gente indica um tratamento para um paciente, né? Então, a gente tem os grandes domínios da ação, né, clínica, diagnóstico, prognóstico, terapia e dano, e cada um deles podendo ser subdividido em 3 possibilidades. Uma de probabilidade, uma de performance e de utilidade. E resumindo, a gente vai ter, né, 3 vezes 4, 12 possibilidades ali de classificação dos nossos problemas, das nossas dúvidas, que vão gerar as nossas perguntas clínicas estruturadas no segundo passo. Tá? Isso se resume aqui numa tabela, né, como eu falei, que acabam sendo
4 domínios de ação e 3 categorias de problema, que são 12 questões aqui, e que a gente, enfim, de uma forma mais detalhada, né, precisaria de mais tempo para falar. Mas só para vocês terem uma noção aqui, né, o que seria, por exemplo, aqui diagnóstico e probabilidade, né? Então, estimar qual é a probabilidade das diferentes causas para determinada apresentação clínica, qual, né, o percentual dos diferentes diagnósticos diferenciais de uma doença. A performance, eu poderia estar me perguntando qual é a performance de um teste diagnóstico ser capaz de, por exemplo, identificar ou afastar uma doença, qual é a acurácia daquele teste, né? Utilidade seria o que acontece com o paciente uma vez que eu aplico esse teste, comparado a não aplicar, né? Porque os testes, eles podem ter intervenções diagnósticas, elas podem também causar dano, né? Por exemplo, você vai fazer um cateterismo lá, um paciente que está com problema cardíaco, você pode ter uma lesão renal por contraste iodado, alergia ao contraste, enfim. Então, isso pode, né, impactar negativamente. Nesse caso, já seria o dano, né? Estaria aqui na questão do dano, né? Mas, por exemplo, eu posso saber também o quanto que incorporar um teste na minha prática, que eu já faço, cuidado dos meus pacientes na emergência. Eu cuido de pacientes na emergência chegando com pneumonia ou com dor torácica, enfim. O que pode acontecer de melhor para esses pacientes caso eu incorpore na minha prática um marcador bioquímico tipo o BNP, que vê lá o grau de sobrecarga cardíaca, enfim, ou uma nova tomografia, uma nova tecnologia, né? Então, eu me perguntar o quanto que isso, na verdade, impacta na vida desses pacientes, comparado a não ter essa informação, seria aqui uma questão do campo do diagnóstico e da utilidade, né, da categoria de problema da utilidade. Só para exemplificar, a gente consegue fazer isso com os outros domínios aqui também, do prognóstico, da terapia e do dano. Bom, dando então esse primeiro passo, né, entendendo qual é o nosso problema, a gente está apto, como eu falei, a dar o segundo passo, que é fazer a nossa pergunta clínica. E aí o conceito de pergunta básica e pergunta estruturada, né, ele deve vir, né? Então, a gente está aqui agora no segundo passo, né? Nunca é demais lembrar, formulação da pergunta clínica. E aí esse contexto, esse conceito de pergunta básica estruturada é o seguinte, né? Perguntas básicas são aquelas que a gente se faz quando a gente tem pouco conhecimento, pouca experiência clínica. Então, na graduação, onde vocês estão, é muito comum vocês fazerem perguntas básicas, né? Que são essas perguntas que tem aqui demanda de conhecimento inespecífico sobre um tema em saúde, né? Geralmente elas tem 2 componentes, o que, quem, como, né? Mais um verbo e mais uma doença, né? O que causa né, a demência, né? Como funciona o tratamento para tal doença, o mecanismo de ação de determinado medicamento e por aí vai, né? Então, essas perguntas são perguntas básicas, que são importantes a gente saber a resposta, mas que não nos permitem, né, realmente tomar a decisão em saúde completamente. O que faz isso, na verdade, são essas perguntas estruturadas, perguntas pico, desse segundo passo aqui que a gente está falando, né? Então, são perguntas aqui, né, que demandam conhecimento específico para informar uma ação ou uma decisão clínica. Elas geralmente têm esses 4 componentes, né, o P de população, o I de intervenção, o C de comparação e o O de outcome, de desfecho, né? E elas estão subordinadas aos domínios de ação clínica que a gente viu anteriormente, né? Do diagnóstico, do prognóstico, do tratamento ou do dano. E aquelas categorias de problemas que a gente viu, né? Da probabilidade, da performance ou da utilidade, que é justamente o modelo PECT, né? Então, nas escolas médicas a gente aprende muito isso aqui, né? Onde vocês estão. Talvez um pouquinho aqui, né, já de pergunta estruturada, que vocês talvez se façam até de uma forma aí meio que inconsciente. E como é que a gente aprende ao longo da nossa carreira médica aqui a responder, a formular e responder perguntas estruturadas? Bom, nas pós-graduações, na residência médica, nos congressos, através de sociedades médicas, autoridades, né? E qual é a aplicabilidade, a confiabilidade disso? A gente tem que se perguntar, né? Qual é a confiabilidade que a gente tem em como a gente aprende a tomar decisão em saúde, que justamente é isso que a gente está falando quando a gente tenta responder perguntas estruturadas, né? Então, por exemplo aqui, né? Posso ter um paciente que tem febre, tosse, né? Tem aí falta de ar, né? Dispneia. Esse paciente aí, ó, chegou com anosmia. E aí? O que surge de dúvida para vocês?
Queria que vocês refletissem um pouquinho, né? Cada um de vocês pensasse, né? Se vocês fossem aqui, por exemplo, o médico, né? Está atendendo esses pacientes. O que surgiria de dúvidas na cabeça de vocês aí em relação a isso? Um paciente chega com febre, tosse, dispneia, anosmia. Bom, qual a probabilidade do diagnóstico de pneumonia por Covid, né? Essa é uma pergunta que faz sentido hoje em dia a gente ter, né? No contexto atual. O que causa a anosmia no Covid, né? 19. Como é que eu trato um paciente com Covid-19? Qual é o benefício com o uso de corticoides em pacientes com Covid-19 na forma grave, aqueles pacientes que vão para o hospital, que precisam de oxigênio? Qual é a mortalidade de um paciente com Covid-19 hospitalizado por hipoxemia quando você acompanha ali ao final de um mês esses pacientes? Qual é o risco de arritmias com o uso da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 na forma leve, por exemplo? Tudo isso surge ao mesmo tempo, né? Como perguntas. E se a gente for ver cada uma delas, quais são perguntas estruturadas, avançadas, né? Pico e perguntas básicas. O que causa anosmia no Covid? Eu não defini uma população específica, uma intervenção, nenhuma comparação, nenhum desfecho, né? Uma pergunta básica, aquela o que, qual, como, né? Qual a probabilidade do diagnóstico de pneumonia por Covid, né? De ser uma pneumonia por Covid? Então, um desfecho aqui, né? Talvez o percentual de probabilidade de ser pneumonia por Covid, entre outras possibilidades, mas eu não defini uma população específica, numa intervenção, uma comparação. Como é que eu trato um paciente com Covid-19? Também não, assim, só a população, né? Intervenção, não falei com que tratamento, com que intervenção, nem para quê. Então aqui, né? Perguntas incompletas, né? Ou perguntas básicas ou perguntas estruturadas que não têm todos os componentes aqui colocados. Agora, quando me pergunta aqui, qual o benefício com o uso de corticoides em pacientes com a forma grave do Covid? Eu defini com a população, né, paciente com Covid de forma grave, intervenção com corticoide, embora não tenha falado qual corticoide, qual dose, se é associada a tratamento padrão ou não. Uma comparação também não coloquei aqui, né, que deveria ser o tratamento padrão, né, fazer algo a mais do que você já faz na sua prática. E o benefício também não foi explícito, né? Qual o benefício? O que é benefício, né? Estou falando que de melhorar o raio-x, melhorar a tomografia, o paciente morrer menos, viver mais tempo, sair do CTI ou não ir para o CTI e por aí vai. Qual a mortalidade de um paciente com Covid-19 hospitalizado por hipoxemia ao final de um mês? Então, aqui eu defini uma população, pacientes com Covid-19 hospitalizados por hipoxemia, uma intervenção que é acompanhar ao longo do período de um mês. Uma comparação aqui não se aplica, porque, a princípio, eu só estou observando o que acontece com esses pacientes. E o desfecho é a mortalidade ao final de um mês, um desfecho relevante, né? Então, essa aqui é uma pergunta realmente pico, né? Uma pergunta estruturada completa, né? Que tem a ver com o quê? Com o prognóstico, né? Da doença, a probabilidade de mortalidade, né? Se eu tenho essa doença ao final de um mês. Então, está no campo do prognóstico e da probabilidade. Qual é o aumento do risco de arritmias malignas com cloroquina, hidroxicloroquina, 400 miligramas, duas vezes ao dia por 5 dias, via oral, ao tratamento de suporte em pacientes acima de 60 anos com Covid de forma leve. Então, eu defini bem uma população de pacientes acima de 60 anos com Covid de forma leve, eu defini bem a minha intervenção, eu defini bem a comparação com o tratamento de suporte, né? Eu defini bem aqui desfechos que são relevantes, né? Arritmias malignas que levam a um risco de morte, né? Enfim, então nesse grupo aqui, intervenção comparado aqui ao grupo que não toma o medicamento. Então, essa aqui é realmente outra pergunta estruturada, que é no campo do tratamento, né, da intervenção, e da utilidade, que eu estou querendo saber o quanto que uma coisa é melhor do que a outra em termos de desfechos clínicos relevantes. Bom, as vantagens de você representar um problema clínico formulando perguntas pico, te ajuda a poupar tempo, ajuda a focar no que é relevante para o paciente, né, a partir daquela sua problematização, serve de base para a busca das evidências, né, porque os termos da pergunta acabam servindo como termos de busca da evidência, facilita a comunicação entre os profissionais de saúde, entre os pacientes, e facilita o ensino-aprendizado também, a construção de conhecimento. Aqui, então, a gente tem um delineamento do problema clínico, como eu falei, né, sendo aqui a partir do PECT, né, levando aqui, né, a formulação da pergunta estruturada. Então, primeiro passo e segundo passo, né. Bom, como é que eu dou o terceiro passo, né? Então, que é a aquisição da evidência, né? Que é esse aqui. É o terceiro passo, ó. Busca e aquisição da evidência. Então, eu já estou aqui no campo das informações científicas, né?
e, né, eu tenho que entender qual é a melhor maneira de buscar evidências para informar a minha decisão clínica, a minha prática clínica de forma científica, né? Bom, então formulando a pergunta estruturada com certeza, né, a partir do delineamento do problema, ou seja, passo 1 e 2, identificando que o tipo de estudo individual que é mais apropriado para respondê-lo, ou seja, cada tipo de pergunta ali, cada domínio ali, subdomínio, você tem um tipo de estudo que é mais adequado para responder aquela pergunta. Então, você vê essa tabela aqui para o diagnóstico e probabilidade, estudos de coorte são os mais adequados. Para todas as questões que são de utilidade nos diferentes domínios de ação, os estudos randomizados, né? Aqueles que vão comparar um grupo versus o outro, né? O que acontece num grupo versus o outro, em termos de desfechos relevantes. Embora você possa usar também para determinados domínios aqui outros tipos de estudo, como estudos coorte, casos controle, enfim. Né? Nem sempre a gente vai ter estudo randomizado para responder as nossas perguntas. E a gente tem que entender que outros tipos de estudos também podem respondê-las. Né? Para performance diagnóstica, estudos seccionais aqui, que avaliam um novo método diagnóstico, por exemplo, com padrão ouro, enfim, de uma forma seccional. E por aí vai, né? Então, vocês vejam que para cada tipo de problema aqui, de pergunta que surge, você vai ter aqui os tipos diferentes de estudos individuais que vão ser mais ou menos adequados para responder essas perguntas. Então, se você não sabe onde você está aqui, você não sabe o que procurar. É aquela coisa da Alice no País das Maravilhas, né? Que ela chega lá fugindo da Rainha de Copas, né? Aí encontra lá aquele gato, né? Aquele gato maluco, e pergunta para ele, vou para a esquerda ou para a direita? Aí ele fala para ela, você quer ir para onde? Ela fala, não sei. Então, tanto faz, né? Você não sabe para onde você quer ir, então aqui é a mesma coisa. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, se a gente não dá aquele primeiro e segundo passo de uma forma muito criteriosa, enfim, buscar evidência, saber qual é a evidência que a gente não vai saber, tanto faz, né? Bom, então qual é a maneira mais eficiente de buscar evidências, né, para informar a nossa prática, né? Reconhecer as diferentes fontes da evidência, essa é a segunda questão, né? Então, a gente tem aqui estudos clínicos individuais como fontes de evidências, que a gente já falou, estudos randomizados, caso-controle, seccionais, coorte. A gente tem as revisões sistemáticas, a gente tem as diretrizes de prática, os guidelines, né? os guidelines de prática clínica, né? As diretrizes de prática clínica. E revisões sistemáticas, o que são revisões sistemáticas? São a síntese de toda a informação médica disponível relacionada a uma questão específica pico, né? Então, as revisões sistemáticas, elas tendem a responder uma pergunta estruturada aqui, né? Elas utilizam métodos explícitos e reprodutíveis de busca, inclusão e análise dos estudos que a compõem, visando a redução do risco de viés, né? Então, revisão sistemática, comparada a uma revisão narrativa individual, ela é muito mais confiável, né? Revisões narrativas, que são o quê? Livros-texto, artigos de revisão, eles fazem a revisão de um tópico em diferentes aspectos, não focam numa pergunta estruturada específica. Eles não te trazem métodos explícitos. O cara que escreveu lá um capítulo de livro, ele não te diz como é que ele buscou as referências dele, se ele fez análise crítica das referências, né? E nem tem, assim, quando possível, análise estatística dos resultados, que nada mais é do que a meta-análise. A meta-análise é você buscar fazer um compilado aqui quantitativo dos resultados de vários estudos para responder uma pergunta e que idealmente devem ser a partir de uma revisão sistemática, né? Você pode fazer meta-análise sem revisão sistemática, né? A gente vê muito isso quando querem vender medicamento. Eles pegam e fazem meta-análise só dos estudos que foram positivos, né? Você pode fazer, mas não é o ideal. O ideal é fazer meta-análise a partir de revisão sistemática, onde você considera tudo de uma forma mais criteriosa, né? O positivo, o negativo, enfim, de uma forma explícita. E aqui os guidelines, né? As diretrizes de prática clínica, né? A definição do Instituto de Medicina Americano, em 90, é que eram declarações desenvolvidas de forma sistemática para auxiliar a decisão do médico sobre o cuidado de pacientes individuais, né? Cuidados em saúde, apropriados para as circunstâncias específicas. Isso mudou em 2011, né? Depois de 20 anos, e agora são definidos guidelines, né? Bem feitos, são definidos como declarações que incluem recomendações distintas para otimizar o atendimento ao paciente e que são informadas por uma revisão sistemática das evidências, né? E avaliando benefícios e danos das opções de cuidados alternativos, né? Das alternativas de cuidado, né? Então, vai muito de encontro com a definição do que é, né, a tomada de decisão baseada em evidências. Aqui uma forma como a gente tem aqui a organização dessas fontes de evidência para a gente, né? Tem aqui os diferentes tipos de estudos, né, caindo nos diferentes
domínios de ação. A gente vê aqui os estudos randomizados como primeiros aqui, né? Isso cai por terra quando a gente considera aquilo que a gente falou do PECT, né? Que diferentes estudos podem sim responder perguntas de utilidade, não só os randomizados, por exemplo, né? Esses estudos, eles caem aqui num nível de processamento que eles são a base para as revisões sistemáticas, e as revisões sistemáticas, como foi colocado lá pelo Instituto de Medicina, né, desde 2011, devem ser a base dos guidelines. E aí eles são apresentados para a gente aqui, ó, dessa forma, né, quando a gente vai buscar evidência. Por onde a gente começa? Se a gente souber que é um guideline para a doença que a gente está ali lidando, foi feito de forma confiável, né? A gente já sabe, né? O guideline, porque já vai te dizer ali rapidamente o que fazer, já vai te dar recomendação, né? Senão a gente tem que lançar mão aqui de revisões sistemáticas ou de estudos individuais, caso não haja um guideline confiável aí para ajudar a responder a nossa pergunta. Né? Então, a gente, nesse terceiro passo aqui, né? A gente vai ter esse conceito também de hierarquia das evidências, né? E a hierarquia nada mais é do que eu falei, né? A base de estudos individuais, sinopse de estudos são fontes secundárias, ou seja, tem pessoas que publicam o estudo individual já mastigadinho, a análise crítica dele, você não precisa fazer análise crítica. As revisões sistemáticas podem ser chamadas de sínteses também, e as sinopses delas são nada mais são do que o resumo de uma revisão sistemática. Então, uma revisão sistemática normalmente tem 60, 70 páginas, dependendo do tema. Então, tem ali publicações que te dão só a sinopse, resumem aquilo em 2 páginas, então é muito mais fácil de digerir aquela informação. Os sumários, né, estão acima delas, como a gente já viu, né, que são os livros eletrônicos baseados em evidências, os guidelines, avaliações de tecnologia em saúde, e no topo aqui os sistemas de suporte de decisão eletrônicos, né, que são os aplicativos, são estruturas vinculadas a prontuários eletrônicos que nos ajudam a tomar decisão ali, utilizando a tecnologia na beira do leito, né? A abrangência, né, ela é menor com os estudos individuais e ela é maior com os sistemas sumários, porém, a atualização, os sistemas levam mais tempo para serem feitos, os guidelines também. Então, você vai ter estudos clínicos individuais muito mais atualizados, eles são publicados diariamente. Você vai ter que entender esse trade-off entre a abrangência e o grau de atualização da informação para julgar o que você vai buscar primeiramente ali em termos de evidência científica, né? Isso vai variar da tua experiência, do tipo de pergunta que você está respondendo e onde você está respondendo. Bom, fonte de evidência aqui para estudos individuais, PubMed, né, é um dos mais famosos. Aqui, a Evidence-Based Medicine é uma revista que publica, por exemplo, sinopses de estudos, né? Então eles fazem análise crítica de estudos e publicam, né, se aquele estudo foi bem feito ou não. A Cochrane, né, a biblioteca Cochrane é uma grande fonte aí de revisões sistemáticas. Você tem aqui, né, por exemplo, o ACP Journal Club colocando aqui revisões sistemáticas de uma forma resumida, né, quer dizer, a sinopse da revisão sistemática, então tem essa publicação também, como eu falei aqui, em 1 ou 2 páginas aqui, um documento que seria de 60, 70 páginas. Livros eletrônicos baseados em evidência, você tem aqui vários, né, que são disponíveis aqui, eu tenho experiência com alguns desses aqui, uns eu gosto mais, outros eu gosto menos, mas aconselho vocês experimentarem também esses livros eletrônicos, que tem uns que são muito bem feitos e que ajudam muito a tomar decisão ali na prática, né? E os sumários, né, ou livros eletrônicos que eu falei são esses aqui, né, Up to Date, Essential Evidence Plus, Clinical Evidence, Clinical Key, BMJ Best Practice, né, e por aí vai. E os sumários e os sistemas são aquelas estruturas vinculadas aqui a prontuários eletrônicos, né, que pegam informação, transformam aqui de uma forma, através de uma inteligência, juntando revisões sistemáticas, e volto aqui com recomendações ali na parte prática. Tem vários exemplos também já de iniciativas aqui de sistemas para suporte de decisão sendo disponibilizados aí diariamente, né? Bom, a gente então já deu o primeiro passo, que é definir o problema, a nossa necessidade de informação. O segundo passo, que é formular uma pergunta que representa esse problema de uma forma estruturada. A gente já buscou evidência, já adquiriu a nossa evidência, então como é que a gente dá o nosso quarto passo, que é a avaliação da aplicabilidade das evidências? Esse é o mais simples, né? E está localizado aqui. Ele é bem simples, na verdade, né? Esse quarto passo. E como a gente vê aqui,
nada mais é do que comparar o pico da nossa questão, da nossa dúvida, com o pico da evidência, né? Então, eu tenho que me questionar, a pergunta que foi feita no estudo é similar à minha? Ou seja, a intervenção utilizada é factível? A intervenção que foi estudada? Os desfechos que foram vistos lá no estudo são os desfechos que eu considero relevantes na minha prática, que geraram a minha dúvida? Se um desfecho composto foi utilizado, como é que se relaciona, né, com os desfechos que são relevantes para o paciente? Os benefícios potenciais do tratamento justificam os danos e os custos? Então, tudo isso a gente tem que considerar aqui quando a gente analisa a pergunta do estudo e a nossa pergunta que representa o nosso problema, né, para saber se aquela evidência é mais ou menos aplicável, né? Basicamente é isso. O quinto passo, que é aquele, né, que as pessoas têm muita vontade de aprender e que, na minha opinião, é o mais fácil, na verdade, porque é uma receita de bolo, né? Você entendendo os conceitos de risco de viés, né, de falha metodológica, você vai lá no estudo, início, meio e fim, e faz a sua análise crítica, né? Então, a análise crítica aqui é esse quinto passo, que nada mais é do que um checklist aqui sobre a validade metodológica da evidência, está no campo das informações ainda. Como eu falei, User Guide, né, que foi aquele livro, que eu falei, a Bíblia, né, na medicina baseada em evidência, ele é muito bem desenvolvido para isso, tá? Então, ele te dá aqui, para análise crítica de estudo randomizado, estudo coorte, caso controle, estudo transversal, te dá o passo a passo ali, né, de como analisar criticamente o estudo. Então, é realmente um livro importante, porque a gente tem que saber como é que isso é feito, né? Se a gente pega um estudo aí já analisado criticamente, a gente tem que ter juízo de valor se ele foi bem feito. A gente pega um guideline, a gente tem que ter o juízo de valor de saber se ele foi bem construído. Aquela revisão sistemática, não adianta chamar de revisão sistemática, tem que me dizer como é que foi feita, né? Então, assim, saber como é que uma evidência foi gerada do ponto de vista de metodologia é importante para a gente saber se ela é válida e se ela é mais ou menos confiável, né? E esse livro aqui, com certeza eu recomendo, porque ele, né, coloca isso aí como sendo... coloca muito bem didaticamente isso daí, de forma muito completa e atualizada. Bom, se a gente pegar aqui um estudo randomizado, né, como exemplo, como é que a gente faz aqui? No início do estudo randomizado, né, o que é um estudo randomizado primeiro, né? É um estudo que se presta a avaliar, né, uma intervenção versus outra, uma intervenção versus um controle, né, para uma determinada população, em que eu randomizo, quer dizer, eu aloco de forma aleatória, sem influenciar essa alocação, parte dessa população no grupo intervenção, parte dessa população no grupo controle, acompanho ao longo do tempo e meço os desfechos em ambos os grupos e vejo, né, comparo aqui a taxa de desfecho no grupo intervenção versus a taxa no grupo comparação, aqui no grupo controle, e eu tenho aqui meu juízo aqui de magnitude, de efeito, né, da intervenção. Então, como é que eu faço a análise crítica da validade no início? No início do estudo, tem que ver se ele foi randomizado, como é que ele foi randomizado, né? E se essa randomização foi mascarada, né? Se não houve a influência na alocação ou a possibilidade de influência da alocação dos pacientes nos grupos pelo investigador, né? Então, se é um sistema de computador, né, por voz, que você não aloca, você não tem ingerência sobre os dados, né, é bem feito, né? A não ser uma série de envelopes que eu vou sortear, eu vou conseguir dar uma olhadinha ali para ver quem é, quem não é. Enfim, pode ser que seja não considerado mascarado, porque pode sofrer a influência do investigador, né? E para que a gente randomiza? Justamente para que, no início do estudo, os fatores prognósticos estejam balanceados entre os grupos, né? Tanto aqueles conhecidos como desconhecidos, né? Então, se eu faço uma coisa aleatória, todos os fatores ali genéticos e, enfim, e todos aqueles que influenciam o prognóstico vão estar, a princípio, balanceados nos grupos se a randomização tiver sido bem feita. No meio do estudo, eu tenho que ver o quê? A extensão do cegamento, né? O cegamento, ou seja, se o paciente não sabe o que está tomando, se quem está acompanhando o paciente como investigador não sabe o que o paciente está tomando, né? Se quem está medindo os desfechos clínicos também não sabe quem tomou, quem não tomou, ainda mais para desfechos cujo julgamento é subjetivo. Então, o grau de cegamento aqui tem que ser colocado, né? A gente tem que saber qual é. O nível de co-intervenções, ou seja, as outras intervenções que estão sendo dadas além daquela intervenção estudada, elas têm que ser balanceadas nos grupos também. Por quê? Porque se eu tiver um resultado diferente aqui, melhor no grupo intervenção,
Se nesse grupo também eu tomei um medicamento para essa doença que eu saiba que melhora o desfecho, comparado ao outro grupo, pode ser que essa diferença seja por estar tomando esse medicamento e não pela intervenção que eu estou testando. Então, você avaliar as intervenções é importante também e tem que estar balanceado entre os grupos ao longo do estudo, né, no meio do estudo. E a adequação e frequência do acompanhamento. Então, o acompanhamento que eu dou para o grupo intervenção, lá do medicamento que eu estou testando, tem que ser muito semelhante ou igual ao do controle. Senão, se eu cuidar melhor aqui, se eu der mais oportunidade de visitas hospitalares, de cuidado, de tirar dúvidas para quem está na intervenção, pode ser que o desfecho seja melhor por conta disso, não por conta da intervenção. Então, também esse cuidado aqui de avaliação e de acompanhamento tem que ser balanceado entre os grupos, no meio do estudo. E no final do estudo, o que eu tenho que ver? Tem que ver se a análise foi feita por intenção de tratamento, ou seja, se eu medir os desfechos, se eu atribuir os desfechos para o grupo no qual o paciente estava alocado. Então, por exemplo, um estudo que compara uma intervenção para apendicite aguda, que seja dar só antibiótico ou de cara fazer a apendicectomia, né? Então, posso fazer um estudo assim, e tem estudos assim já realizados, né? Se eu pego aqui o meu paciente que caiu no grupo controle de antibiótico, e esse paciente, infelizmente, não cursou bem, a apendicite progrediu e ele teve que sofrer a apendicectomia, que é justamente a intervenção, né, comparada aqui ao antibiótico. E ele morreu nessa cirurgia. Essa morte ela é atribuída à intervenção, apendicectomia, que ele tirou o apêndice, ou ao grupo controle aqui, ao antibiótico. Se a análise for por intenção de tratamento, essa morte, mesmo que tenha sido na cirurgia, ela tem que ser atribuída a quê? Ao grupo antibiótico. Por quê? Porque no início, a minha intenção era dar antibiótico. Aquele paciente foi randomizado para o antibiótico. Então, se ele morreu, mesmo que tenha sido de uma cirurgia de apendicectomia depois de tomar antibiótico, essa morte tem que ser computada nesse grupo aqui. Tá? E aí, então, isso que é a intenção de tratamento, a análise por intenção de tratamento. Eu tenho que ver se o follow-up foi adequado, ou seja, se não houve perda de segmento dos pacientes, né? Um grupo aqui perdeu 5%, outro perdeu 10%. Não sabe o que aconteceu com os pacientes. Se a gente tiver uma diferença aqui de resultados de 1%, 2%, pode ser que o que aconteceu com esse pessoal aqui que eu não sei, o que houve, seja importante saber, porque pode ser que influencie, né? Se o grupo aqui da intervenção todo, esses 5% aqui, eu não sei o que aconteceu, eles morreram, pode ser que se eu considerar, então, isso aqui, na avaliação dos resultados, mude o resultado, né? O mesmo raciocínio para o grupo controle aqui. Então, a adequação do follow-up, né? Da perda de segmentos, é importante ser vista e ser comparada com o quanto que ela influenciaria ou não o resultado, né? Se eu soubesse ou não o que aconteceu com os pacientes. Não, isso aí se chama análise só de sensibilidade. De 9h30, de 10 horas não tinha mais. E uma terceira coisa que tem que ser vista no final aqui dos estudos que são randomizados é se precocemente terminado por benefício. O que acontece, né? Estudos randomizados para novas intervenções, eles têm análises interinas, né? Você pode programar de fazer um estudo para acompanhamento de 1 ano, mas com 3 meses você tem que ver o que está acontecendo com os pacientes. Porque se aquela intervenção estiver matando mais do que fazendo bem, você tem que parar o estudo. É eticamente incorreto você continuar com aquele estudo. Agora, se no início do estudo ali, com poucos eventos, eu tiver visto que já está fazendo muito bem aquela intervenção, eu não posso parar o estudo e dizer, aquela intervenção funciona muito bem. Eu tenho que seguir até o final. Por quê? Porque pode ser que essa diferença seja ao acaso, seja só porque a gente teve o quê? Poucos eventos. Isso a gente viu quando a gente teve a questão da Coronavac, né, falando daquela questão de mortalidade, de evitar mortes, né? Você vê que no grupo da Coronavac não teve nenhuma morte, foram 0, e no grupo que não tomou Coronavac foram 7 mortes. Aí a conclusão foi que houve 100% de redução de mortalidade. Não, aquilo pode ter sido, foi um número tão pequeno de mortes que pode ter sido ao acaso, né? Enfim, então você não pode, né, fazer análises interinas em que você tem um número pequeno de eventos, né? No caso da Coronavac nem foi isso, né? Não foi precocemente por benefício, né, que terminou. Mas foi um exemplo de você ter uma interpretação de um resultado com um número pequeno de eventos, né? Que geralmente no início do estudo o número é menor do que no final, obviamente. E se a gente parar precocemente por benefício, a gente pode estar tirando conclusões que são magnificadas, que inflam, né, que superestimam o benefício de uma intervenção. Bom, aqui é a publicação que a gente participou, né, de avaliando o resultado, né, a conclusão de estudos que terminaram precocemente por benefício comparado aos estudos que foram até o final, e a gente viu que realmente
isso aí influenciava no resultado, né? Enfim, e aqui, sobre a validade do estudo, então, como eu falei, né, você tem um checklist, né, da randomização, que é outro exemplo que a gente dá, né, início, meio e fim, né, e se a gente pegar esse estudo aqui desse medicamento para insuficiência cardíaca, né, comparado aqui ao enalapril, né, a gente tem um exemplo aqui, que eu trabalhei numa aula, que eu não vou falar agora, na verdade. Acho que foi justamente um exemplo aqui que a gente utilizou para fazer a análise crítica desse estudo, né? Bom, a validade das revisões sistemáticas também, né? A gente pode ter, aqui tem critérios específicos, como eu falei. Então, né, saber se ela formulou uma pergunta, se foi, quais foram os critérios aqui para definir a população, intervenção, comparação e desfecho dessa pergunta, se foi definida uma hipótese a priori para explicar resultados discrepantes entre os estudos, né, que a gente chama de heterogeneidade, como é que foi a condução da busca, como é que foi a seleção dos títulos, dos abstractos para inclusão na revisão, como é que foi feita aqui a revisão desses estudos aqui que foram elegíveis, se foi feita a revisão do full teste, se foi feita a análise do risco de viés dos estudos, como é que esses resultados foram compilados aqui no abstract, né? Isso foi feita aqui a meta-análise, por exemplo, dos resultados quantitativos, né, dos estudos. Né? Então, aqui tem justamente os critérios, né, isso é muito bem definido. Você tem um instrumento também para julgar os guidelines, né, que é o AGREE. Então, ele avalia aqui 6 domínios do guideline, domínios aqui de finalidade, escopo, de conflitos de interesse, de rigor do desenvolvimento, da apresentação, da clareza da apresentação, da aplicabilidade da informação e da independência editorial, né? Em 23 tópicos aqui. Então, para vocês verem que existem critérios bem objetivos para você julgar se um estudo foi bem feito, se uma revisão sistemática foi bem feita, se um guideline foi bem feito, tá? Bom, demos já o 5º passo, que é da análise crítica. Como é que a gente dá o 6º passo? Interpretação dos resultados da evidência. Está aqui, ó, o 6º passo, já voltando para o campo das relações. Né? Interpretação dos resultados sob o ponto de vista de magnitude e precisão. Né? Vamos fazer um exercício aqui, né? Qual o resultado do estudo? Então, imagina que a gente tem um novo medicamento para pacientes com a doença A. E esse medicamento ele reduz em 25% a mortalidade quando se acompanha os pacientes tratados aí em 30 dias, comparado ao tratamento convencional. Só que o risco de dano, né, de morte por essa nova intervenção nesses doentes com essa doença A é de 5%. Então, cada 100 pacientes com essa doença A que são tratados, 5 morrem por conta de efeito colateral. Mas você tem uma redução de 25% da mortalidade, né? Tem menos 25% de morte. A pergunta, né? Você indicaria esse medicamento para todos os pacientes com a doença A? Sim ou não? Né? Bom, na maioria das vezes as pessoas respondem que sim, né? Porque elas fazem a conta aqui, né? 25 menos 5 dá 20, então ainda está positivo o saldo, né? Mas será que é bem isso? Vamos ver. Imagine então que um estudo com 100 pacientes com essa doença A na forma grave, em que a mortalidade desses pacientes é de 40%. Então, vamos pegar lá um COVID entubado, um paciente que vai para o CTI né, entubado, né, 40% de mortalidade. E aí eu te digo que tem uma intervenção que reduz o risco de morte em 25%, mas reduz de forma relativa, tá? Ou seja, com o uso do medicamento, eu vou ter menos de 25% de morte. Quanto é que é 25% de 40%? Você, menos 10 mortes, né? Então, com o tratamento, eu passo a ter o quê? 30% de mortalidade, comparado a 40%. Né? Então, foi uma redução de risco relativa de 25%. A redução de risco absoluto é o quê? É 10%, é um menos o outro. Né? Então, tem que entender primeiro do que eu estou falando. Né? Se é redução de risco absoluto ou relativa. Geralmente, os estudos, as publicações te dão o quê? A redução relativa, que ela tende a ser muito maior, né? Um número muito maior do que a redução de risco absoluto. Né? Com uma redução de 10% do risco, ou seja, morria 40% dos pacientes, tratando agora morrem 30%, ou seja, 10% a menos, eu trato 100 pacientes, eu evito 10 mortes pela doença grave. Né? O NNT é de 10, ou seja, por quê? Se eu tratando 100, eu evito 10 mortes, para evitar uma morte eu tenho que tratar quantos? Tratar 10. É regra de 3. Então, o NNT, o número necessário de tratados para evitar um desfecho, é 10.
Mas agora vamos ver aqui um segundo estudo aqui, estudo 2, com 100 pacientes com a doença A, mas leve, a forma leve da doença. É o Covid que a turma, enfim, nem isso, né, 10%, é muito menos, né? Mas que sei lá, uma doença que não é 40% de mortalidade, é 10%, a forma mais leve ou menos grave, enfim. E eu tenho aqui uma redução de risco relativo de morte com a intervenção de 25%. Estudos mostram, abre parênteses, né, que a redução de risco tende a ser relativa, né, essa redução relativa de risco tende a ser constante para as intervenções nos diferentes estratos de gravidade. Então, para esse grupo aqui de pacientes menos graves, essa intervenção continua tendo uma redução relativa de risco de 25%. Então, eram 10% de mortalidade, com a intervenção de 25% a menos, morrem o quê? 2,5% a menos, né? Ou seja, tratando 100 pacientes, eu evito o quê? Não dá para evitar 2,5 mortes, né? Ou morre menos 2 ou morre menos 3, né? Então, dá mais ou menos aqui menos 2 a 3 mortes, né? Então, me dá um NNT de 40. Como é que eu fiz esse cálculo aqui? Né? Se eu trato 100, para evitar 2, 3, eu tenho que tratar 100. Para evitar uma morte, eu tenho que tratar quantos? 40. É regra de 3, tá? Ou seja, né? Eu tratando 100 pacientes aqui, eu evito 2 a 3 mortes na forma mais leve. Eu tratando 100 pacientes aqui, eu evito 10 mortes na forma mais grave. O risco de morte, que a gente viu pela medicação, é de 10%, né? Ou, melhor, é de 5%, né? Então, cada 100 pacientes que eu trato, ou na forma grave ou na forma leve, vão morrer 5 pelo medicamento, né? Pela ação do medicamento. Aí eu pergunto de novo, eu dou esse medicamento para todos os pacientes com essa doença, ou só para aqueles que têm a forma grave? Onde o meu benefício é maior do que o meu risco de efeito colateral. Eu continuo dando para os pacientes menos graves, em que eu vou ter muito mais morte causada pelo medicamento do que pela doença? Provavelmente não, né? Tá? Então, assim, esse é um exercício que a gente faz de interpretação dos resultados, em que a gente tem que ter esse juízo, principalmente em relação à magnitude do efeito da intervenção. Tá? Esse aqui é um outro exemplo também, né, de exemplo, né, de interpretação, só para vocês colocarem aqui, que geralmente eles colocam aqui, redução de risco relativa, 20%, né, quando o que interessa é a absoluta, que é aquela que a gente calcula aqui, um menos o outro, né, para poder calcular aqui o NNT. Né. Quando a gente vai ver aqui, a redução de risco absoluta é de 5%, né, muito menor do que a relativa, né, que é 20%. Bom, como é que a gente dá o 7º passo, então, né? Como é que a gente toma a decisão baseada em evidências com isso tudo aí? Bom, a gente então, já delineou o problema, formulou a pergunta, buscou evidência, fez análise de aplicabilidade, fez análise crítica da validade metodológica, interpretou os resultados e voltou com o paciente para tomar a decisão. Lembre-se que a decisão ela tem que incorporar a melhor evidência científica disponível, né? Mas também valores e preferências do paciente e as circunstâncias. E aí existem algumas ferramentas que são desenvolvidas justamente para isso aqui, porque a evidência a gente já viu, ela é muito bem trabalhada, enfim, né, o User's Guide, tudo isso que a gente aprendeu nos últimos 30 anos e que é ensinado para a gente nos workshops aí de medicina baseada em evidências. Mas aqui a decisão de valores e preferências do paciente, a condições clínicas, tem muito a ver com o primeiro e o segundo passo, né? Tem a ver com o 4º passo de aplicabilidade, tem a ver com o 6º passo, onde a gente interpreta os resultados considerando aqui limiares de decisão. E, como eu disse, existem ferramentas que nos ajudam aqui a colocar isso aqui em prática, para tomar a decisão. Né? Então, ferramentas auxiliares aqui, um exemplo, né? Imagina um caso aqui, isso aqui é paciente de consultório, tá? De cardiologista, um paciente masculino, 67 anos, tabagista, história familiar positiva para doença coronariana, pressão está um pouquinho alta, exame físico não tem nada demais, colesterol também está um pouquinho alterado, não tem diabetes, nem doença prévia cardiovascular, não faz exercício físico, não faz dieta, usa o captopril para tratar a pressão, quando ele acha que está alta. E por que ele procura a gente? Para tratar o colesterol? Para tratar a pressão? Não. Ele procura a gente porque, na verdade, a preocupação dele, mesmo fazendo isso tudo aí errado, é que ele quer saber qual é o risco dele ter morte, né? Dele morrer, de ter um infarto, ter um AVC, morrer nos próximos anos. E é essa pergunta que a gente tem que responder para os pacientes, né? Não é simplesmente o que é bom para tratar o colesterol, né?
mas sim o que ele tem que fazer para viver mais tempo, viver melhor, sem risco aumentado ou com o menor risco possível de ter um desfecho clínico relevante, que é ter um infarto, né? É ter um derrame, né? Um AVE, um AVC, por aí vai. E aí uma ferramenta auxiliar, um exemplo é essa aqui, o Arriba, né? É uma ferramenta onde eu consigo colocar aqui todos aqueles dados do meu paciente, veja que eu coloquei os dados aqui, né, que eu apresentei no caso clínico. Eu consigo botar para o meu paciente o seguinte: olha, o teu risco aqui de ter um infarto, uma AVC nos próximos 10 anos, do jeito que você está, é de 40%, 43%. É quase que 3 vezes o risco médio da população que tem a sua idade. E é quase que 10 vezes o risco, né, 8 vezes, 9 vezes o risco daqueles que com a tua idade estão muito bem, né, tratados muito bem aí, cuidando muito bem da vida deles. Então, uma ferramenta que te permite colocar esses valores em prática, né, na decisão. E aí você consegue mostrar isso aqui para o paciente, inclusive, né, com pictogramas, né, para ele entender melhor. Quase que de cada 2, 1, né? Você quase que jogar uma moeda para o alto aqui, né? E aí, ela me apresenta aqui, o que eu posso fazer então, né, para reduzir esse risco, né, já que está tão alto esse risco, né? Se lembra? Qual é a intervenção que eu posso fazer, né? Pergunta o quê? No campo da terapia, não é isso? E de utilidade, para reduzir esse risco que é alto aqui, né? Bom, aqui, estilo de vida, né? Parar de fumar, comer bem, saudável, fazer atividade física. Ó, já reduz muito aqui, mais da metade, né? O teu risco vai para 15%. Se além disso eu tomar medicamento aqui para controlar o colesterol, controlar a pressão, tomar aspirina, ó, reduz mais ainda, vai para 7%, ou seja, de 43 vai para 7%, reduz drasticamente o risco, né, de ter um evento. Se ele vai ter ou não, eu não sei, mas ele aqui vai estar fazendo o melhor que é possível para diminuir a probabilidade dele ter. Ele vai estar metade da média de risco aqui da população com a mesma idade que ele, muito próximo daquela turma lá que tem a mesma idade que está muito bem. Tá? Então, isso é um exemplo aí de ferramenta, né, de auxiliar de decisão para tomar decisão informada cientificamente, decisão médica compartilhada. E tem outros aqui também, né? Aqui, uns que mostram que, por exemplo, paciente que tem doença coronariana estável, crônica, né? E que, enfim, que tem obstrução no cateterismo, né? E tem dor no peito. A gente sabe o seguinte, que desentupir artéria não reduz risco de infarto, não reduz risco de morte na doença crônica estável, né, que não seja de tronco, uma lesão severa de tronco, enfim, pacientes com lesões mais complexas. Mas, de uma forma geral, aquele paciente que tem angina crônica, ele não se beneficia de uma angioplastia, de desentupir a artéria com stent, né, do ponto de vista de redução de risco de infarto ou de morte. O que melhora muito, rapidamente, logo na primeira semana, é o quê? Angina, é dor no peito. Capacidade de não sentir dor quando faz esforço. Então, se é um paciente, por exemplo, idoso, que quer participar aí de uma atividade ali que ele sente dor, talvez faça sentido desentupir aquela artéria, porque ele rapidamente, né, não vai ter mais dor. Só que ao longo do tempo, se a gente pegar esse mesmo grupo de pacientes e der medicamento, otimizar o tratamento clínico dele, ao final de 6 meses, quase que se equipara e ao final de um ano a taxa de angina vai ser igual em ambos os grupos, entendeu? Então, enfim, acaba que o tratamento clínico ao longo de um ano é igual do que o tratamento de intervenção ali, colocação de stent, angioplastia, para diminuir a angina, né? Isso aqui é uma ferramenta que coloca isso aqui para a gente, né? Ajuda a gente aqui a informar essa decisão, os riscos e benefícios também, quer dizer, benefícios e riscos das intervenções, né? Então é isso, né? A atualidade dos jovens médicos aí como vocês, né? A gente tem que se questionar como é que vocês são ensinados e treinados a praticar medicina, a tomar decisão. Desde lá de 1990 até hoje, eu acho que a Embela foi uma promessa, né, para responder essa pergunta, né? E qual seria a solução, né, para isso aí, né? Eu acho que os 7 passos entram aí como uma possibilidade disso aí, né, pelo menos no meu ponto de vista, né? Enfim, e é isso. Agradeço aí a oportunidade aí de estar com vocês aí, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente poder voltar. Estão me ouvindo? Já terminei. Enfim, queria agradecer aí o tempo aí que vocês ficaram aí comigo aí. Enfim, acho que foi mais longo do que o planejado, né? Peço desculpas aí que eu me estendi um pouquinho. Nada, foi ótimo. Você vai querer dividir em subsalas para fazer aquela
aquela dinâmica? Então, a gente tem, acabou que acho que tem meia horinha, né? Meia hora, né? É, o senhor que sabe. Pode ser mais também, né? Então, o que eu queria, assim, a minha ideia era o seguinte, apresentar um caso, né? Pedir primeiro aí para o pessoal em pequenos grupos tentar eleger qual era a pergunta e quem, enfim, quisesse aí quem quisesse aí falar, né? Enfim, se conseguiria transformar ali a dúvida, dizer qual é a dúvida, né? Enfim, e transformar isso numa pergunta. Essa seria a primeira ideia, que eu acho que é um exercício do primeiro e segundo passo, que eu acho que é importante. Embora na pesquisa lá que eu tenha feito, a minoria tinha vontade de aprender isso, mas acho que é fundamental pelo que a gente viu, entendeu? Ou, enfim, a gente pode fazer também análise crítica de estudo, enfim, não sei. Enfim, não sei, o que vocês acham? Acho que podia fazer a discussão, né, com o grupo todo. Aham. Aí todo mundo participava. Tá. Então eu vou apresentar aqui um caso, né? E, enfim, e aí a gente pode, pode pedir para as pessoas em uns 10 minutinhos ali, enfim, conversarem e tal, e tentarem chegar aí à formulação de uma pergunta em que ele coloca o paciente, a população, intervenção, comparação e desfecho, e tenta me dizer se é domínio do diagnóstico, do prognóstico, do tratamento e do dano. E se conseguir o subdomínio, melhor ainda. Se não, a gente fala aí junto aí e vamos tentar passar mais um pouquinho aí desses conceitos para vocês. Enfim, podemos começar? Vocês querem dar uns 5 minutinhos? Como é que vocês querem fazer? Acho que a gente pode começar. É? Então tá. Então eu vou. Deixa eu ver aqui. Eu selecionei aqui um. Deixa eu só pegar aqui então. Um caso clínico que eu peguei aqui. Vocês têm como disponibilizar aí um WhatsApp? Não, se eu mandar para vocês? Para a turma? Um print? Uma foto? Eu posso fazer isso aqui também. No grupo, então, para vocês, aí vocês disponibilizam, tá? Fiz um print aqui de um caso clínico aqui. Que é um caso real, na verdade. Mandei aí para vocês, tá? Basicamente, como é que tá? Tá todo mundo me ouvindo? Como é que tá agora aí Estão todos aí presentes? Como é que é? É? Tá. Então, olha só, eu vou botar aqui, ver se eu consigo botar aqui. Eu vou falar para vocês então aqui, tá? E aí vocês vai disponibilizar agora aí? Consegue, não? Senão eu posso ler o caso aqui também. Cabe. Tá? Coloque no chat. Mas basicamente é o seguinte, é um paciente de 93 anos e previamente ele é hipertenso. Desde o dia anterior, isso aí é o relato da emergência, tá? Ele chegou com dispneia e tosse. Ele relata que também teve um desconforto torácico inespecífico. Em tempos de Covid, fez uma tomografia que mostrou um vidro fosco aí em 50%, mas que tinha características de congestão também pulmonar. O eletrocardiograma dele tinha um bloqueio de ramo esquerdo completo, tá? Um BRE. Laboratório com a reação leucemoide, né, de 105 mil leucócitos, e uma plaquetopenia de 31 mil plaquetas. E uma troponina aumentada. O padrão aí até 11 estava 34, estava mais que 3 vezes aí o valor superior da normalidade. O médico assistente dele, a gente entrou em contato, falou que em fevereiro, né, enfim, há poucos meses, tinha um eco com fração de ejeção normal, tá? E um eletro com bloqueio de ramo esquerdo, também já sabido, antigo, e um Holter só com extrasístoles supraventriculares. E o ecocardiograma da emergência tinha uma fração de ejeção de 34, quer dizer, reduzida, né, uma hipocinesia septal no septo a contração ali do septo do coração estava diminuída, tinha um aumento de ato esquerdo e tinha uma estenose aórtica moderada, tá? E a veia cava estava vazia, né, mostrando talvez um pouquinho até de hipovolemia. E ele fez um antígeno, né, um antígeno teste rápido, né, que foi negativo. Então esse é o paciente, esse é o caso que chegou para vocês. Eu quero saber vocês como plantonistas ou como netos desse senhor, enfim, ou como paciente, seja lá o que for,
Eu quero saber o que que vem de primeira dúvida na cabeça de vocês, se vocês conseguem transformar essa dúvida numa pergunta estruturada pico, que tenha população, intervenção, comparação, pode ter ou não, e desfecho aí definida, tá? Esse que é o exercício. Se não entenderam, podem me falar que eu vou respondendo aí. A gente tem uns 5 minutinhos para pensar? 5 a 10, pode ser. 10 minutinhos. Tá todo mundo junto ou você dividiu em grupo? Agora eu me perdi. Então, a gente pode dividir em grupo, professor. Pode ser? Pode, divide em grupo aí, porque senão aí a gente no momento a gente tem quanto? Tem 24? Isso. Gente? Ah, então 26. divide aí, faz uns 4 grupos, né? Uns 4 grupos aí de 6, né? Que aí acho que fica legal vocês discutirem. Ah, eu quero que vocês saiam com uma pergunta. Assim, cada grupo vai sair com uma pergunta, vai tentar me formular uma pergunta e a gente vai tentar classificar. Aí a gente vai falar Pronto. sobre isso. Pode ser? Pode ser. Pessoal, vocês fiquem aí. Eu vou fazer a subdivisão da sala nos grupos menores. Cada grupo vai ser designado um monitor diferente da equipe de organização para ficar acompanhando as atividades de vocês. Vocês não precisam fazer nada, vocês vão ser redirecionados para outra sala e no final a gente volta para cá todo mundo junto. Só me deem um tempo para fazer essa divisão.